Oi, Segui! Sejam muito bem-vindos em mais um novo episódio do nosso Podgrau. E hoje estamos dando um play em um novo quadro chamado Zero que Transforma. E claro que já trouxemos um tema polêmico aqui, mas eu garanto que muitas pessoas já passaram por isso ou ainda estão passando. E aí a gente resolveu convidar uma de nossas alunas aqui da Zero Grau. Seja muito bem-vinda, Ju! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tá? Espero que você se sinta em casa aqui no nosso Podgrau. E hoje vamos falar desse tema, meu amor. Fala pra gente um pouquinho aí como foi enfrentar tudo isso. Conta aí pros nossos seguidores. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Bom, tudo começou no ano passado, né? Eu tinha pegado uma obra muito grande, eu sou arquiteta, e eu fiquei trabalhando praticamente de domingo a domingo. Então, eu não tinha tempo de descanso, não estava fazendo nada que eu gostasse além de trabalhar, porque eu sempre amei trabalhar, então, assim, não sabia muito separar as coisas. Certo. E eu sempre tive uma rotina muito intensa de trabalho, sempre me cobrei muito. Quando a obra finalizou, eu fiquei derrubada por uma semana, não conseguia nem sair da cama. Não queria ver ninguém, não queria mais sair com os meus amigos, não queria fazer absolutamente nada, nem ver minha família, nada. Nossa. E eu comecei a perceber que alguma coisa realmente estava errada e eu não estava conseguindo trabalhar. Eu fiquei com um bloqueio criativo, enfim. E aí, na época, eu estava fazendo psicanálise e até troquei de psicólogo, porque eu comecei a perceber que poderia ser um esgotamento de trabalho. Nossa. E aí veio o diagnóstico mesmo do burnout. Né? E aí eu tive que procurar uma atividade física como parte do meu tratamento pro burnout. Certo. Isso foi uma indicação na época do profissional ou você mesmo que falou, não, vou procurar um esporte? Como que funcionou? Então, eu acabei procurando um pouco antes, porque é até engraçado. Eu recebi um montador de móveis na minha casa e eu tava conversando com ele, né? E ele falou assim, mas você não faz nada, tipo, você não tem uma galera pra você sair? Eu falei assim, não. Ele, mas você não tem vontade de fazer nada? Eu falei, não. Ele falou assim, não, menina, você é muito nova, você tem 26 anos, você precisa arrumar um negócio pra você fazer. Olha só, tá vendo? Aí, ele falou isso, eu fiquei com isso na cabeça, né? Aí umas amigas minhas falaram da Zero Grau, que era próximo da casa delas, era próximo da minha casa também. Ah, legal. E aí eu resolvi procurar, então, a natação, que sempre foi um esporte que eu gostava desde criança. Certo. E eu gosto porque quando eu tô embaixo da água, eu não tenho que falar com ninguém, né? É isso. Dá aquela desligada, né? Exatamente. É isso mesmo, é verdade. Eu fico lutando pela minha sobrevivência ali. E aí, de fato, eu comecei a fazer. Mas quando eu comecei a fazer terapia com outro psicólogo, ele falou que ia ser essencial também essa parte do esporte, da atividade física. Legal. Eu acho assim, muitas pessoas, eu acho que uma das partes mais difíceis, né, que a gente escuta falar é você dar esse play mesmo, vou lá, vou fazer, sabe? Porque é uma coisa tão depressiva, né? A sensação que eu escuto de algumas pessoas que já passaram por isso, que é uma depressão mesmo, é como se você estivesse ali sem vontade de viver. Então, para você se levantar e ter essa primeira... Acho que esse play mesmo de falar, eu vou correr atrás, porque identificar isso em você, porque você teve que identificar, né, ali, olha, eu acho que não tá legal. Esse eu acho que é o passo mais difícil pra gente poder conseguir sair disso. Só que eu acho que tem muita gente que não consegue sozinho. Então, acho que fica um alerta aos nossos seguidores que, às vezes, a gente tá convivendo, você tinha amigos em volta, família, e todo mundo acha só que é um esgotamento no trabalho, né? Que é só mais um dia ali, mais uma semana difícil. Então, a gente tem que ter mais atenção, né, em quem tá do nosso lado também, né? Uma responsabilidade nossa como amigo, como família. Porque às vezes é você falar, vou com você, vamos junto pra levantar, né? Sim. E deixa eu te falar, e assim, quando você chegou lá, começou a fazer, como que foi essa virada de chave aí? Então, primeiro eu fiz uma aula experimental, e aí eu achei muito diferente o atendimento da Zero Grau, porque eu já tinha feito outras academias, já tinha feito natação em outros lugares. Legal. E eu fui recebida com muito carinho, assim, foi uma aula mesmo, né? Eu já sabia nadar, mas foi bem divertido. Sim. E depois eu fiz a aula experimental de Pilates com o professor Rodrigo. E aí, gente, é porque assim, ó, o professor Rodrigo, ele acorda muito feliz. Verdade. Quem é aluno ali da unidade ali do Marizal, todo mundo conhece
conhece o Rodrigo, ele é, ó... Nossa, ele é muito feliz. Então, assim, várias vezes eu chegava ao Borocochô e ele tava lá, tipo, 8 horas da manhã, super feliz. Eu ficava, gente, como que pode? Aí vem o que ele come, né, gente, Rodrigo? Não, ele é do nível assim, nossa, olha que linda essa borboleta passando na janela. E eu ficava, meu Deus. Eu tô tentando só acordar, viu, Pro? Só acordar mesmo. Exatamente. Mas faz diferença, né? Faz diferença. Aí eu percebi que não ia ser só uma troca com relação a condicionamento físico, mas sim uma troca também de energia, né? De mudar. Muito, assim. né? Eu falo muito isso. Quando você... Eu acho que é por isso que quando eu vou pra academia, eu me sinto um pouco xoxa, sabe? É diferente de quando eu vou fazer uma natação, pilates e tal, porque... Na academia você fica um pouco isolado ali, né, na tua e tal. Claro que tem outras aulas coletivas e tal, mas quando você faz uma aula, principalmente o Pilates, são poucos alunos na sala, é uma troca de energia, 100%. Então faz toda a diferença o professor dar essa animada aí, né, e buscar isso dentro do aluno. Ju, e me fala uma coisa, tinha uma expectativa para essa aula? Porque assim, você vai passando por tudo isso, aí decidiu, vou lá, vou fazer minha aula e tal. Você já sabia nadar? Já sabia, então assim, poxa, vou procurar uma natação pra aprender a nadar, porque muita gente acha que escola de natação é só pra aprender a nadar. Não, gente, dá pra aperfeiçoar, é uma atividade física que é pro resto da vida ali. Mas qual era a sua expectativa naquele momento? Porque a gente tá meio desanimado nesse momento, então assim, o que você pensava? Então, eu pensei que eu ia chegar e entrar na piscina e ia fazer lá os meus nados, conforme as vozes da minha cabeça, que já tinha acontecido em outros lugares, que a gente ia só ali revezando na raia. Mas não, o professor Nunes me acompanhou, daí eu comecei a fazer alguns exercícios educativos, daí eu percebi que realmente eu estava um pouquinho enferrujada, que o meu nado não estava tão bom. Olha e aí eu comecei a aperfeiçoar em cada aula, melhorar o meu nado ali. Certo. E a sua expectativa, qual era? Até você chegar, assim, eu vou só pra nadar. Quando você chegou e viu que era isso, aquilo já te fisgou, já te deu é diferente, gostei, quero voltar, né? Eu achei que eu ia só ali treinar, dar aquela endorfinada e voltar pra casa. Mas não, foi realmente uma criação de vínculo até, né? Porque assim, a gente tá nadando, mas aí tem uma pausinha, aí conversa um pouco. Todo mundo tá preocupado se você chegar bem. Se não, quando você não tá muito bem, ele já olha pra nossa cara e pergunta, o que aconteceu, entendeu? Então, ter esse acolhimento, eu acho que foi muito importante pra mim. Que bom, que legal. Então, eu acho que nós falamos primeiro sobre o quanto é difícil esse primeiro passo pra quem tá passando por isso, né? Procurar uma atividade, procurar ajuda. E eu acho que a segunda dificuldade de quem passa por isso é manter. Né? Você foi lá, alguém te levou lá, ou você foi sozinho, ou você foi por uma indicação médica, enfim. Mas como foi para você manter essa prática de atividades físicas ali? Como que foi? Então, no início foi um pouco complicado. As primeiras semanas, né, eu tive que me forçar bastante, mas ainda eu estava bem empolgada. Então eu fiquei nos primeiros meses indo com bastante frequência. E aí o burnout, é importante até ressaltar que ele não é uma coisa que você vai se curar do dia pra noite e vai passar. Porque eu tava afastada de obra e no final do ano passado eu peguei outra obra. E aí eu percebi que eu não poderia mais trabalhar com obra. Só um pequeno detalhe. Só um pequeno detalhe. Sim, continuo fazendo projetos, mas a obra realmente me traz esse esgotamento. Então... É uma cobrança diferente, né? Sim. É um estresse, uma ansiedade, sim. Né? Deve ser tudo isso, eu imagino, porque... Meu Deus, a gente faz um castelinho, às vezes, em casa, uma reforminha, já é uma loucura. Imagine a responsabilidade, né? Eu acho que isso dá não tem como mesmo. A diferença, assim, que você hoje pode falar. Você tá há quanto tempo lá na Zero? Vai fazer uns 6 meses. 6 meses. E, assim, quais benefícios que você já enxerga que você já não tinha antes e que você fala, hoje eu tenho já é diferente? Olha, eu estou uma pessoa muito mais disposta, elástica, vamos dizer assim, pelo Pilates. Pilates é tudo, né? Sim. Tinha muita dor no joelho, porque eu tenho condromalácia no joelho. Sou uma jovem senhora, tá? Ai, meu Deus! E tenho tendinite também. Então, assim, se eu fico sem fazer exercício físico, realmente eu sinto muita dor. Então, eu não sinto mais dores, assim, no joelho, nem nos braços. E o meu humor melhora automaticamente sempre que eu vou fazer aula. Então, assim, os meus dias felizes são quinta e sexta-feira, que eu tenho aula. Nos outros eu sobrevivo, aquelas. Olha, isso mas olha, tá vendo? Porque a parte psicológica
é fundamental. Sim. Então o esporte é muito além, tá? O esporte, ele é muito além do que as pessoas veem. E assim, uma curiosidade do Pilates, né? Muita gente tem esse preconceito com o Pilates, que o Pilates é pra senhorinha, imagina que eu vou puxar um ferro na academia. Tá aqui lançado o desafio, gente. Aqueles bombados da academia, os cross. Vem fazer uma aulinha de Pilates, meu amor, pra você ver o que é amanhecer no outro dia. Porque Pilates, assim, é sensacional. Sensacional de verdade. E assim, o que mais te surpreendeu, Ju? O que mais te surpreendeu no meio do caminho que você falou, meu, nossa, entrei, nem pensei em encontrar isso e me surpreendi, assim. O que nesse bolo todo aí, o que você acha que mais te surpreendeu? Olha, realmente foi a questão do acolhimento e da criação das amizades. Porque, assim, tem uma colega de turma, né, a Dona Isaura. Aê, Dona Isaura! É uma querida. E a gente troca muito, assim, a gente conversa bastante. E quando eu não vou, ela sente minha falta, sabe? Manda mensagem. Estamos sentindo a sua falta. Então, assim, saber que tem pessoas que se importam comigo, porque quando a gente tá no burnout, a gente vive uma ansiedade constante e também um quadro meio que depressivo, como você falou. Uhum. E às vezes a gente se sente muito sozinho. Então, ter pessoas por perto é bem importante, mas assim, eu confesso que eu me surpreendi demais com a questão do Pilates, porque em 2 semanas eu tava conseguindo dobrar meu joelho tranquilamente, não tava com dor, conseguindo me esticar. Falei, gente... É isso. E assim, o que você sentiu assim já de cara que refletiu aí na sua vida, aí no seu trabalho, no seu dia a dia? O que refletiu que você fala, olha, isso mudou? Nos dias que eu tinha natação, eram os dias que eu tava mais criativa. Olha só. Até falava pra minha social media na época. Eu falava, hoje eu tenho natação, tô indo nadar às 7 horas da manhã. Então, é assim, aí saía da natação. Não, vamos fazer esse vídeo aqui, não sei o que. Olha, que legal, Tinha um surto criativo. Hoje eu tô um pouco mais tranquila, nem tô postando muito. Eu tô dando uma fase de pausa por conta da crise que eu tive no início do ano. Uhum. Mas assim... nadar é refrigerar a cabeça. Eu fico muito feliz quando eu escuto isso, porque a gente fala há mais de 15 anos, né? A Zero já tem mais de 35 anos, mas eu tô aqui há mais de 15 anos e eu falo todos os dias, gente, o esporte, a natação, o Pilates é muito além do que vocês imaginam. O impacto psicológico, ele é gritante, né? O que você leva. Então, assim, te trazer mais energia, te trazer mais vontade de viver, te trazer mais ideias, tudo isso que você tá falando é um fato, né? E aí que eu vou lançar uma pergunta pra você, Ju, que você diria para alguém que está vivendo um quadro de burnout e pensa em começar uma atividade física e tá naquele vai, não vai. O que você diria esse recadinho? Com certeza eu diria vai. Mesmo sem vontade, nem que seja um dia na semana, e procure algo que você goste, né? Pode ser um esporte mesmo, pode ser academia, quem gosta de puxar ferro ali, não quer falar com ninguém. Mas algo que a pessoa se identifique mesmo, né? Pra fazer realmente o corpo entrar em ação, porque o movimento ele vai tirar a gente daquela inércia, né? Tanto do que tá acontecendo, aquele período da sua vida, quanto em questão energética mesmo, pra você ter força, sei lá, pra você levantar e fazer o seu café da manhã. Exato. Né? Eu acho que é um ponto, assim, muito importante também, aqui pra gente falar pras pessoas, né? Então, se você conhece alguém que está passando por isso, seja ele um jovem, e também eu acho que a gente olhar também para muitos idosos, né? E nossa, eu pego muito pesado em cima disso, às vezes, meu pai, minha mãe e tal, a gente tem que fazer. Eles não têm, eu acho que envelhecer, eles vão entendendo que é hora de parar, sabe? Sim. É uma coisa assim na cabecinha deles. Então, isso eu cobro todo mundo. Se você tem uma pessoa que tem mais idade, que mora perto, que sua mãe, seu pai, teu avô, tua tia, tia, vamos num parque no sábado, vamos não sei o quê, porque eles voltam a ser crianças, então é um pouco desse estímulo de você também buscar e falar, não, vamos comigo, vamos atrás. Então fica aí um recadinho pra todo mundo, se você tem uma pessoa, não só que está passando por um quadro de burnout, mas também uma depressão, um desânimo, ou alguma tristeza, alguém que passou por uma coisa, né, uma decepção, coisas assim. Então assim, não precisa esperar chegar no fundo do poço, né, gente? A gente tá falando de coisas como suicídio, como coisas terríveis, né? Então, assim, dar a mão ao próximo, a gente acho que com tanta correria nos nossos dias a dias, a gente tá vivendo uma bolha, o meu problema, a minha meta, o meu, né? O meu próprio umbigo. Mas não é legal.
né? Não é legal, porque no final das contas não é legal ser sozinho, né? Sim. Tá falando aí da Dona Isaura, né, que você falou? Então assim, eu acho que pra você tá sendo legal, imagine pra ela. Sim. Né? Então, assim, tem um outro lado. Então, fica aí a dica pra vocês. Convidem. A Zero Grau oferece uma aula sem custo nenhum. É uma aula experimental para você vir conhecer de todas as nossas modalidades: luta, funcional, pilates, hidroginástica, natação. Isso tanto para o infantil quanto para os maiorzinhos também, né? Para os senhorzinhos. A gente atende aqui a partir dos 6 meses até a terceira idade. Liga, agenda a sua aula aqui e vem fazer, porque eu vejo muito pai priorizando o filho, mas que nunca teve a vivência, a oportunidade de viver a experiência de fazer um esporte. Então, assim, se permita também, porque é importante. Porque se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar de ninguém, né? Ju, agora resume pra mim, uma frase aí, o que é, né? Porque você ainda é nossa aluna, graças a Deus. Fique muito tempo aqui, por favor, tá? Então, assim, hoje, se fosse pra você resumir uma frase para falar sobre a sua experiência na Zero Grau. Conta aí pra gente. Minha experiência na Zero Grau é maravilhosa, é incrível. E é muito mais do que fazer uma atividade física para você cuidar só do físico, né? Para cuidar do corpo, para ficar bonita, para ficar sarada. Mas é algo para cuidar realmente da sua cabeça, para te trazer alegria e vida. Né? Fico muito feliz, gente, de verdade. Eu sou a Zero Grau igual um filho pra gente que tá aqui dentro, então toda vez que a gente escuta isso, o coração da gente fica quentinho. Quero parabenizar os professores Nunes, o professor Rodrigo e todos que estão lá para receber lá o time da unidade do Marizal, que é a nossa identidade, é o nosso RG. O Marizal é Zero Grau. Quando você pensa em Zero Grau, é aquela unidade, porque eles respiram alegria, e eu acho que isso faz toda a diferença, né, dentro de uma empresa, até pra gente que trabalha aqui dentro, para todo o nosso time. E quero te agradecer, né? E tô muito feliz, parabéns por você ter tomado essa iniciativa, porque você serve de exemplo para outras pessoas. Dona Isaura deve estar contente também com a nova amizade. Então, assim, que Deus abençoe, né? Que você possa aí, ó, crescer, aí, multiplicar muitas coisas boas na sua vida, no seu trabalho. Obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui. Para você que está passando por algo assim, ou que você sofre de muita ansiedade, eu recomendo muito a Zero Grau. Recomendo que você faça um exercício físico. A Zero Grau realmente transforma vidas. Seguis, então quero agradecer, tá, por vocês estarem acompanhando a gente, mais um episódio do nosso Pod Grau. Eu tô muito feliz com esse novo quadro, Zero que Transforma. Então fica aqui também o lembrete pra você que já passou por alguma coisa dentro da Zero, que você enxerga como uma transformação na sua vida, manda aqui no nosso direct que você pode ser o próximo convidado, tá? Beijo, até a próxima!